Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Livro 4 do Processo Administrativo Previdenciário. Título 1 das Disposições Gerais. Artigo 523. Considera-se processo administrativo previdenciário, PAP, o conjunto de atos praticados pelo administrado ou pelo INSS nos canais de atendimento da Previdência Social, iniciado em razão de requerimento formulado pelo interessado, de ofício pela administração ou por terceiro legitimado e concluído com a decisão definitiva no âmbito administrativo. Parágrafo 1º. Os processos administrativos previdenciários, em virtude dos dados pessoais e sigilosos neles contidos, são de acesso restrito aos interessados e a quem os represente, salvo determinação judicial ou solicitação do Ministério Público, esta devidamente justificada para fins de instrução de processo administrativo de sua competência. Parágrafo 2º. O processo administrativo previdenciário contemplará as fases principais, inicial, instrutória e decisória, e as fases recursal e revisional de todos os serviços do INSS, vinculados ao benefício previdenciário, incluindo a administração de informações do segurado, reconhecimento de direitos, manutenção de direitos e apuração de irregularidades. Parágrafo 3º. O processo administrativo previdenciário deverá observar as regras dispostas na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que rege o processo administrativo no âmbito da administração federal direta e indireta. Capítulo 1. Dos interessados e seus representantes. Seção 1. Dos interessados. Subseção 1. Dos requerimentos de benefícios e de serviços. Artigo 524. São considerados interessados legitimados para realizar o requerimento de benefício ou de serviço: inciso 1, o próprio segurado; inciso 2, o beneficiário; inciso 3, o dependente; ou inciso 4, a pessoa jurídica, para requerer: a linha A, benefício de auxílio por incapacidade em favor de segurado que lhe presta serviço; a linha B, contestação de nexo técnico previdenciário em requerimento de benefício por incapacidade, observado o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 1º. Os interessados relacionados nos incisos 1, 2 e 3 do caput devem ser titulares dos direitos e interesses individuais objeto do requerimento. Parágrafo 2º. O requerimento do serviço indicado na linha B do inciso 4 do caput está vinculado à contestação em benefício de incapacidade dos segurados que lhe prestam ou prestaram serviço. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, o segurado titular deverá ser relacionado no processo, de forma que lhe seja garantido o direito de defesa e contraditório. Parágrafo 4º. O requerimento disposto no caput poderá ser realizado por representante devidamente qualificado, na forma do artigo 527. Parágrafo 5º. Na hipótese do inciso 4 do caput, o requerimento será realizado por pessoa física que representa a pessoa jurídica, devendo, para tanto, ocorrer a comprovação da referida representação legal. Parágrafo 6º. No caso de falecimento do requerente do benefício, os dependentes ou herdeiros poderão manifestar interesse no processamento do requerimento já protocolado, hipótese em que obrigatoriamente deverá ser comprovado o óbito do requerente, e, se for o caso, anexado o comprovante do agendamento eletrônico, sendo mantida a DER na data do requerimento inicial. Parágrafo 7º. Os benefícios da pensão por morte ou herdeiros têm legitimidade para dar início ao processo de revisão do benefício originário de titularidade do instituidor, respeitado o prazo decadencial do benefício originário. Parágrafo 8º. Após a revisão prevista no parágrafo 7º, a diferença não prescrita da renda devida ao instituidor será paga ao pensionista na forma de resíduos. Parágrafo 9º. Nos casos de revisão que implicar em redução de renda, deverão ser adotados os procedimentos previstos no artigo 588. Parágrafo 10.
a legitimidade reconhecida aos beneficiários de que trata o parágrafo 7º se restringe aos pedidos revisionais que tenha como objeto tão somente ajustes no valor da prestação do benefício previdenciário originário, sendo vedada nas hipóteses em que o pedido revisional envolva direito personalíssimo do instituidor. Parágrafo 11. Empresas, sindicatos e entidades fechadas de previdência complementar poderão, mediante celebração de acordo de cooperação técnica com o INSS, encarregar-se relativamente a seus empregados, associados ou beneficiários de requerer benefícios previdenciários por meio eletrônico, preparando-os e instruindo-os para análise do Instituto. Artigo 525. A identificação do interessado deverá ser realizada em qualquer atendimento ou requerimento, podendo-se dar por meio da apresentação de pelo menos um documento com foto dotado de fé pública que permita a identificação do cidadão. Parágrafo único. Nos requerimentos realizados de forma eletrônica, a autenticação por meio de login e senha ou a confirmação dos dados através da Central 135 constitui a assinatura eletrônica do usuário, formalizando o requerimento eletrônico e a manifestação de vontade, sendo dispensada a juntada de outros formulários e a apresentação de documento de identificação, salvo quando necessário realizar a alteração dos dados cadastrais no CNIS. Subseção 2. Da revisão de ofício. Artigo 526. São considerados interessados nos processos de revisão de ofício, inciso 1, o próprio INSS, inciso 2, a Subsecretaria da Perícia Médica Federal, nos casos dos benefícios em que a atuação da Perícia Médica Federal é indispensável no processo de reconhecimento do direito, inciso 3, os órgãos de controle interno ou externo. Parágrafo único. O titular do benefício, objeto da revisão disposta no caput, deverá ser relacionado no processo, de forma que lhe seja garantido o direito de defesa e contraditório. Seção 2. Dos representantes. Artigo 527. São legitimados como os representantes para realizar o requerimento do benefício ou serviço, inciso 1, em se tratando de interessado civilmente incapaz, a linha A, o representante legal, assim entendido o tutor nato, tutor, curador, detentor da guarda ou administrador provisório do interessado, quando for o caso, ou a linha B, o dirigente de entidade de atendimento de que trata o artigo 92, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Inciso 2, em se tratando de interessado civilmente capaz, a linha A, o procurador legalmente constituído, ou a linha B, as entidades conveniadas. Parágrafo 1º. Os apoiadores de que trata o artigo 1783-A da Lei nº 10.406 de 2002, eleitos por pessoa com deficiência para lhe apoiar na tomada de decisão sobre atos da vida civil, não são legitimados para receber benefício ou requerer serviço ou benefício, mas poderão ter acesso aos dados pessoais e processo da pessoa apoiada. Parágrafo 2º. Não caberá ao INSS fazer exigência de interdição do interessado, seja ela total ou parcial. Parágrafo 3º. A tutela, a curatela e a guarda legal, ainda que provisórias, serão sempre declaradas por decisão judicial, servindo como prova de nomeação do representante legal, além dos respectivos termos, o ofício encaminhado pelo Poder Judiciário à unidade do INSS. Parágrafo 4º. Aquele que apresentar termo de guarda, tutela ou curatela, ainda que provisórios ou com prazo determinado ou expresso no documento, deverá ser considerado definitivo, observado o parágrafo 6º. Parágrafo 5º. Caso o requerimento de cadastramento do representante legal de que trata o parágrafo 4º seja feito após o término de seu prazo expresso, deverá ser solicitado novo documento de representação. Parágrafo 6º. Na ausência de tutela, curatela ou guarda legal, para os interessados civilmente incapazes, o requerimento deverá ser efetuado por administrador provisório, devendo este ser um dos herdeiros necessários, representado pelos descendentes, filho, neto, bisneto, ascendentes, pais, avós e cônjuge, na forma do artigo 1845 do Código Civil, observado o parágrafo 7º. Parágrafo 7º. O administrador provisório poderá requerer benefício, sendo-lhe autorizado o recebimento do valor mensal do benefício,
exceto o previsto no artigo 529, durante o prazo de validade de seu mandato, que será de 6 meses a contar da assinatura do termo de compromisso, constante no anexo 29, firmado no ato de seu cadastramento. Parágrafo 8º. A prorrogação, especificamente para fim de pagamento ao administrador provisório, além do prazo de 6 meses, dependerá da comprovação do andamento do respectivo processo judicial de representação civil. Parágrafo 9º. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional de crianças e adolescentes, de que trata o parágrafo 1º do artigo 92 do ECA, para fim de renovação da representação legal, deverá apresentar os documentos de comprovação atualizados a cada 6 meses, limitando o período de sua representação ao total de 18 meses. Parágrafo 10. O dirigente de entidade de acolhimento a que se refere o parágrafo 9º é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito e, durante o período de exercício da guarda, não poderá haver limitação pelo INSS aos poderes de representação de menores por dirigente de entidade, enquanto equiparado por lei à figura do guardião estatutário, no que diz respeito à percepção de benefícios atrasados. Parágrafo 11. O dirigente a que se refere a linha B do inciso 1 do caput tem o dever de informar ao INSS, ao final do período de 18 meses, referido no artigo 19, parágrafo 2º do ECA, se houver o retorno do menor à família ou a recolocação em família substituta, ou ainda a prorrogação do período, mediante a apresentação da decisão judicial que a autorizou. Parágrafo 12. O detentor da guarda, o curador e o tutor, devidamente designados por ordem judicial, poderão outorgar mandato a terceiro, observadas as regras gerais de outorga de procuração, salvo previsão expressa em contrário no termo judicial. Parágrafo 13. Para os casos tratados no parágrafo 12, o instrumento de mandato deverá ser apresentado na forma pública, com exceção do tutonato, que poderá outorgar mandato por intermédio de instrumento público ou particular. Parágrafo 14. O representante legal deverá firmar termo de responsabilidade junto ao INSS, comprometendo-se a informar ao Instituto qualquer evento de anulação da representação, principalmente o óbito do representado, observando-se que, inciso 1, o termo de responsabilidade poderá ser firmado através de apresentação de documento físico digitalizado junto ao processo ou por meio eletrônico. Inciso 2. Para o caso de digitalização de documento físico, este deverá ser confrontado com as informações constantes nos sistemas corporativos, especialmente com o CNIS, como meio auxiliar na formação de convicção quanto à sua autenticidade ou integridade. Inciso 3. Em se tratando de termo de responsabilidade eletrônico, este deverá estar assinado eletronicamente pelo representante legal, observados, a partir de 1º de julho de 2021, os padrões de assinatura eletrônica definidos no Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. Artigo 528. O pagamento de benefícios ao administrador provisório será realizado enquanto encontrar-se vigente o mandato, conforme parágrafo 8º do artigo 527, excetuando-se os créditos de valores atrasados de qualquer natureza, concessão, revisão, reativação do benefício, salvo decisão judicial em contrário. Artigo 529. O pagamento de atrasados de qualquer natureza, concessão, revisão ou reativação de benefício, somente poderá ser realizado quando o requerente apresentar o termo de guarda, tutela ou curatela, ainda que provisórios ou com prazo determinado, expedido pelo juízo responsável pelo processo. Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo aos casos de guarda legal de menor incapaz, concedidas no interesse destes. Artigo 530. No caso de tutonato civilmente incapaz, este será substituído em suas atribuições para com o beneficiário menor incapaz por seu representante legal
até o momento em que for adquirida ou recuperada sua capacidade civil, dispensando-se, neste caso, nomeação judicial. Artigo 531. Não poderá ser representante legal o dependente, inciso 1, que foi excluído definitivamente desta condição por ter sido condenado criminalmente por sentença transitada em julgado como autor, coautor ou participe de homicídio doloso ou de tentativa desse crime cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Inciso 2. Que tiver sua parte no benefício de pensão por morte suspensa provisoriamente por meio de processo administrativo próprio, respeitados os direitos à ampla defesa e ao contraditório, na hipótese de haver fundados indícios de sua autoria, coautoria ou participação em homicídio ou em tentativa desse crime cometida contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Inciso 3. Cônjuge, companheiro ou companheira, se comprovada a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apurada em processo judicial, assegurados direitos ao contraditório e à ampla defesa. Seção 3. Da Procuração. Subseção 1. Das regras gerais. Artigo 532. Todas as pessoas capazes, no gozo dos direitos civis, são aptas para outorgar ou receber mandato, excetuando-se, inciso 1, o menor entre 16 e 18 anos, não emancipado, que poderá ser apenas o outorgado. Inciso 2, os servidores públicos civis e militares em atividade, que somente poderão representar o cônjuge, o companheiro e ou parentes até o segundo grau, observado que em relação aos de primeiro grau será permitida a representação múltipla. Parágrafo 1º. São parentes em primeiro grau os pais e os filhos, e em segundo grau os netos, os avós e os irmãos. Parágrafo 2º. Para fins exclusivos de representação, são companheiros aqueles assim declarados no próprio instrumento de mandato. Parágrafo 3º. Em se tratando de pensão por morte, todos os dependentes capazes, no gozo de direitos civis, são aptos para outorgar ou receber mandato para os demais dependentes, excetuando-se aqueles que se enquadrarem nas previsões dos incisos 1 a 3 do artigo 531. Artigo 533. É permitido o subestabelecimento da procuração, sempre que constar poderes para tal no instrumento originário. Artigo 534. Para recebimento do benefício, o interessado poderá ser representado por procurador que apresente mandato com poderes específicos nos casos de: inciso 1, ausência; inciso 2, moléstia contagiosa ou inciso 3, impossibilidade de locomoção. Parágrafo 1º. Para o cadastramento da procuração, deverá ser observado que, inciso 1, a comprovação da ausência será feita mediante declaração escrita do outorgante, com o preenchimento do campo específico do modelo de procuração, constante no anexo 22, a fim de indicar o período de ausência e se a viagem é dentro do país ou no exterior, sendo necessário, nos casos em que o titular já estiver no exterior, apresentar o atestado de vida, cujo prazo de validade é de 90 dias a partir da data de sua expedição, legalizado pela autoridade brasileira competente. Inciso 2. A procuração outorgada por motivo de moléstia contagiosa será acompanhada de atestado médico que comprove tal situação. Inciso 3. A procuração outorgada por motivo de impossibilidade de locomoção será acompanhada de: a linha A, atestado médico que comprove tal situação; a linha B, atestado de recolhimento à prisão, emitido por autoridade competente, nos casos de privação de liberdade; ou a linha C, declaração de internação em caso de recuperação de dependentes químicos, quando for o caso. Parágrafo 2º. Os documentos que acompanham a procuração, previstos no inciso 3 do parágrafo 1º, deverão ser emitidos há no máximo 30 dias da data de solicitação de inclusão do procurador. Parágrafo 3º. Para benefícios pagos através de conta de depósitos, o cadastramento de procurador somente terá efeito para a realização de atos junto ao INSS. Artigo 535.
Os efeitos da procuração cadastrada para recebimento de benefícios vigora por até 12 meses, podendo ser renovados dentro do prazo estabelecido, mediante requerimento, assinatura de novo termo de compromisso e, conforme o caso, a apresentação do atestado médico ou dos demais documentos elencados nas alíneas do inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 534, observadas as disposições acerca da cessação do mandato prevista nos artigos 541 e 544, dispensando a apresentação de um novo mandato. Parágrafo 1º. Para os casos de ausência por motivo de viagem dentro do país ou no exterior, o período de validade da procuração cadastrado nos sistemas de benefício deverá corresponder ao período da ausência declarada, limitado a 12 meses. Parágrafo 2º. Quando se tratar de renovação de procuração outorgada por motivo de viagem ao exterior, será exigida a apresentação de atestado de vida, prazo de validade de 90 dias a partir da data de sua expedição, legalizado pela autoridade brasileira competente, alterando-se os parâmetros de imposto de renda do benefício somente quando ultrapassar o período de 12 meses. Artigo 536. O titular de benefício residente em país para o qual o Brasil não remeta pagamento de benefícios ou que optar pelo recebimento no Brasil, deverá nomear procurador de forma que o recebimento dos valores ficará vinculado à apresentação da procuração. Artigo 537. Quando houver dúvida fundamentada quanto à autenticidade ou integridade do atestado médico, atestado de recolhimento à prisão ou declaração de internação em caso de recuperação de dependentes químicos, o servidor deverá adotar medidas administrativas definidas em ato específico da Diretoria de Benefícios para verificar a conformidade do documento. Artigo 538. Para recebimento de benefício, somente será aceita a constituição de procurador com mais de uma procuração ou procurações coletivas nos casos de representantes credenciados de leprosários, sanatórios, asilos e outros estabelecimentos congêneres ou nos casos de parentes de até primeiro grau. Artigo 539. O procurador, para fim de recebimento de benefício, deverá firmar termo de responsabilidade na forma do parágrafo 4º do artigo 527, em cumprimento ao parágrafo único do artigo 156 do RPS. Artigo 540. Aplica-se aos procuradores os impedimentos citados nos incisos 1 a 3 do artigo 531, subseção 2 do instrumento. Artigo 541. O instrumento de mandato poderá ser público ou particular, exigindo-se a forma pública, na hipótese de outorgante ou outorgado não alfabetizado. Parágrafo 1º. Em se tratando de outorgante não alfabetizado, poderá ser dispensada a forma pública para fins de requerimentos quando o outorgado for advogado do outorgante. Inciso 1 e inciso 2 revogados. Parágrafo 2º. Para fins de inclusão de procurador para recebimento de benefícios, será sempre exigida a forma pública quando o outorgante for tutor ou curador de titular de benefício. Inciso 1 e 2 revogados. Parágrafo 3º. A dispensa prevista no parágrafo 1º também é aplicável ao termo de representação e autorização de acesso às informações previdenciárias quando este documento for apresentado em substituição à procuração, nos casos de representações decorrentes de acordos de cooperação técnica mantidos pela OAB com o INSS para fins de requerimento de benefícios e serviços. Artigo 542. Nos instrumentos de mandato público ou particular, deverão constar os seguintes dados do outorgante e do outorgado. Inciso 1. Identificação e qualificação. Inciso 2. Endereço completo. Inciso 3. Objetivo da outorga. Inciso 4. Designação e a extensão dos poderes. Inciso 5. Data e indicação da localidade de sua emissão. Inciso 6. Informação de viagem ao exterior, quando for o caso. Inciso 7. Indicação do período de ausência, quando inferior a 12 meses, que servirá como prazo de validade da procuração. Parágrafo 1º. A procuração outorgada no exterior
para produzir efeito junto ao INSS, deverá ser legalizada na repartição consular brasileira no país onde o documento foi emitido, salvo a França, caso em que será dispensada a legalização ou qualquer formalidade análoga, conforme disposto no artigo 23 do Decreto nº 3.598 de 2000. Parágrafo 2º. A procuração emitida em idioma estrangeiro, particular ou pública, será acompanhada da respectiva tradução por tradutor público juramentado. Parágrafo 3º. Salvo previsão legal expressa, o reconhecimento de firma somente poderá ser exigido quando houver dúvida fundamentada sobre a autenticidade do instrumento. Artigo 543. A procuração deverá ser anexada ao requerimento eletrônico, acompanhada de cópia do documento de identificação do procurador. Parágrafo único. Será exigida a apresentação do documento de identificação do outorgante quando, inciso 1, a procuração for particular, ou inciso 2, houver divergência de dados cadastrais entre o CNIS e a procuração. Subseção 3. Da cessação do mandato. Artigo 544. Cessa o mandato, inciso 1, pela revogação ou renúncia, inciso 2, pela morte ou interdição de uma das partes, inciso 3, pela mudança de estado que inabilite o mandante a conferir os poderes ou o mandatário para os exercer. Inciso 4, pelo término do prazo de validade ou conclusão do feito para o qual foram designado o procurador. Ou inciso 5, pela emissão de nova procuração com os mesmos poderes. Parágrafo único. Presume-se válida a procuração perante o INSS enquanto não houver ciência a respeito das ocorrências previstas neste artigo, independentemente da data de emissão. Capítulo 2. Dos impedimentos e da suspeição. Artigo 545. É impedido de atuar no processo administrativo o servidor, inciso 1, que tenha interesse direto ou indireto na matéria. Inciso 2, que tenha participado ou venha participar como interessado, perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrerem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. Inciso 3, que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Inciso 4, cujo cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau tenha atuado como intermediário. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento será apurada em sede disciplinar. Artigo 546. Pode ser arguida perante a chefia imediata a suspeição de servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. Parágrafo único. É de 10 dias o prazo para recurso contra a decisão que não acolher a alegação de suspeição suscitada pelo interessado, cabendo a apreciação e julgamento à chefia da unidade de atendimento. Capítulo 3. Da comunicação dos atos. Artigo 547. O servidor ou unidade responsável pela tramitação do processo administrativo deverá notificar os interessados sobre as exigências a cargo destes, bem como sobre as decisões de seus fundamentos, mediante comunicação formal. Artigo 548. A comunicação deverá ser feita preferencialmente por meio eletrônico ou por meio de correspondência enviada ao endereço informado pelo interessado e, excepcionalmente, pessoalmente. Parágrafo 1º. Cabe ao interessado manter seu meio de comunicação eletrônico e endereço atualizados, comunicando ao INSS eventual alteração por meio de requerimento do Serviço de Atualização de Dados Cadastrais. Parágrafo 2º. A base de dados de pessoa física do CNIS poderá ser utilizada como fonte na obtenção do endereço para a comunicação postal. Parágrafo 3º. As notificações que representem intimações para comparecimento deverão ocorrer com antecedência mínima de 3 dias úteis. Parágrafo 4º. As notificações podem ser efetuadas por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento ou outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado. Parágrafo 5º. A notificação por via postal considera-se válida a partir da data de recebimento constante do aviso de recebimento. Parágrafo 6º.
São consideradas válidas as notificações realizadas pela rede bancária que comunicam os atos do processo de revisão de autotutela. Parágrafo 7º. As notificações serão consideradas ineficazes quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do interessado ou de seu representante legal supre sua falta ou irregularidade, observado o parágrafo 8º. Parágrafo 8º. A consulta do interessado ou de seu representante ao processo eletrônico devidamente identificados, quando do acesso ao seu conteúdo no ambiente de acesso destinado aos usuários do sistema, tornam válidas as notificações efetuadas no processo. Artigo 549. Quando o requerente optar por acompanhar o processo pelos canais remotos ou quando seu endereço eletrônico for informado no ato do requerimento e estiver corretamente cadastrado no portal de atendimento, a notificação será presumida após 5 dias, contados da data de sua disponibilização. Capítulo 4. Da fase inicial. Seção 1. Das disposições gerais. Artigo 550. A fase inicial do processo administrativo previdenciário compreende o requerimento do interessado ou a identificação pelo INSS de ato ou fato que tenha reflexo sobre a área de benefícios e serviços. Parágrafo 1º. O requerimento só será efetivado após a identificação do cidadão por qualquer documento ou meio válido para esse fim, na forma do artigo 525. Parágrafo 2º. Qualquer que seja o canal para requerimento disponibilizado pelo INSS, será considerada como DER a data de solicitação do correspondente benefício ou serviço. Artigo 551. O requerimento de benefícios e serviços deverá ser solicitado pelos canais de atendimento do INSS previstos na Carta de Serviços ao Usuário do INSS. Parágrafo único. O requerimento formulado será processado de forma eletrônica em todas as fases do processo administrativo, ressalvados os atos que exijam a presença do requerente. Artigo 552. A apresentação de documentação incompleta não constitui motivo para a recusa do requerimento do benefício ou serviço, ainda que preliminarmente se constate que o interessado não faz jus ao benefício ou serviço, sendo obrigatória a protocolização de todos os pedidos administrativos. Parágrafo 1º. Na hipótese de que trata o caput, deverá o INSS proferir decisão administrativa com ou sem análise do mérito em todos os pedidos administrativos formulados, cabendo ao servidor observar o disposto no artigo 566. Parágrafo 2º. Caso o requerimento apresentado não seja formalmente adequado para a finalidade pretendida pelo requerente, deve-se observar a possibilidade de aproveitamento do ato com outro serviço compatível, desde que observados os requisitos do ato adequado. Seção 2. Da formalização do processo eletrônico. Artigo 553. A formalização do requerimento eletrônico ocorre com a manifestação de vontade do usuário pelos canais remotos, mediante o uso de login e senha ou confirmação de dados pessoais, sendo dispensada a apresentação de requerimento assinado em meio físico. Parágrafo único. A formalização do requerimento eletrônico se dará mediante tarefa registrada no portal de atendimento. Artigo 554. O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios motivará as suas decisões e responderá pessoalmente apenas na hipótese de dolo ou erro grosseiro. Parágrafo único. Entende-se como, inciso 1, dolo, a conduta motivada pela vontade livre e consciente na prática de conduta contrária às normas vigentes em benefício próprio ou de outrem, e inciso 2. Erro grosseiro, após a avaliação do caso concreto, a conduta culposa do agente previdenciário que, de maneira negligente, imprudente ou imperita, gravemente deixou de observar o ato com zelo mínimo. Artigo 555.
A formalização do processo eletrônico, oriundo de reconhecimento automático, será o resultado das integrações, consultas, despachos e comunicados gerados pelos sistemas responsáveis pelos respectivos processos. Parágrafo único. Os requerimentos posteriores que tenham por motivação a decisão dos processos automatizados seguirão seus fluxos específicos, não sendo obrigatório seu atendimento por processo automatizado. Capítulo 5 da fase instrutória. Artigo 556. A fase instrutória do processo administrativo previdenciário constitui-se pela reunião dos elementos necessários ao reconhecimento do direito ao serviço pleiteado, cabendo solicitação de documentação adicional apenas quando as informações não estiverem disponíveis em base de dados próprias ou de outros órgãos públicos. Parágrafo único. Quando os documentos apresentados não forem suficientes e esgotadas as possibilidades de obtenção pelo requerente, o INSS, respeitadas as especificidades de cada procedimento, poderá, inciso 1, emitir ofício a empresas ou órgãos, inciso 2, processar JA e, inciso 3, realizar pesquisa externa. Seção 1. Dos documentos em meio físico. Artigo 557. Aplicam-se as orientações desta seção aos documentos em meio físico apresentados ao INSS, entendendo-se por, inciso 1, documento, unidade de registro de informações, independentemente do formato do suporte ou da natureza. Inciso 2, conferência, ato de verificar no que concordam e no que divergem dois objetos confrontados. Inciso 3, autenticação de documento, declaração de que a cópia de um determinado documento reproduz fielmente o original. Inciso 4, cópia autenticada administrativamente, produzida a partir da confrontação com o documento original, realizada pelos próprios servidores do INSS, bem como por outros servidores ou profissionais cuja autorização para autenticação decorra de lei. Inciso 5, cópia simples não autenticada, resultado da reprodução de um documento que não foi objeto de autenticação. Inciso 6. Validade. Condição do documento que tem valor legal e cumpre todas as exigências determinadas pela lei. Inciso 7. Valor probante. Característica do documento que tem valor de prova. Inciso 8. Autenticidade de documento. Certeza de que o documento emana do autor nele mencionado e que se apresenta ileso, sendo exatamente aquele que foi produzido, sem ter sido alterado, corrompido ou adulterado em seu conteúdo, após a sua criação. Inciso 9. Integridade de documento. Estado do documento que se encontra completo e que não sofreu nenhum tipo de corrupção ou alteração não autorizada nem documentada, sendo capaz de transmitir exatamente a mensagem que levou à sua produção, de maneira a atingir seus objetivos. Inciso 10. Contemporaneidade documental. Atributo dos documentos aptos a comprovar fatos ocorridos à época de sua emissão. Parágrafo 1º. Quando se tratar de documento em meio físico, que originalmente seja constituído de partes indissociáveis, na hipótese de apresentação de cópia autenticada em cartório ou administrativamente, ou de cópia simples, a contemporaneidade somente poderá ser analisada se a cópia contiver as partes essenciais que garantam a verificação da ordem cronológica dos registros e anotações, bem como a data de emissão. Parágrafo 2º. O teor e a integridade dos documentos apresentados ao INSS em cópia simples são de responsabilidade do segurado, podendo o INSS exigir a qualquer tempo os documentos originais para fins de apuração de irregularidades ou erros materiais, caso existam indícios a esse respeito, ficando o segurado sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Seção 2. Dos documentos em meio eletrônico. Artigo 558. Aplicam-se as orientações desta seção, bem como disposto no artigo 557, no que couber, aos documentos em meio eletrônico apresentados ao INSS, entendendo-se por, inciso 1, documento em meio eletrônico,
unidade de registro de informações acessível e interpretável por um equipamento eletrônico, podendo ser registrado e codificado em forma analógica ou em dígitos binários. Inciso 2. Documento digital, espécie de documento em meio eletrônico, consistindo em informação registrada e codificada em dígitos binários, acessível e interpretável por meio de sistema computacional, podendo ser a linha A, documento nato digital, criado originalmente em meio eletrônico, ou a linha B, documento digitalizado, obtido a partir da conversão de um documento não digital, gerando uma fiel representação em código digital. Inciso 3. Assinatura digital. Representação digital única que associa signatário a documento eletrônico, garante integridade e autoria, sendo provida por processo criptográfico baseado em certificação digital. Inciso 4. Certificado digital. Conjunto de dados de computador gerados por uma autoridade certificadora devidamente credenciada na forma da legislação em vigor, que se destina a registrar de forma única, exclusiva e intransferível a relação existente entre uma chave de criptografia e uma pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação. Inciso 5. Carimbo do tempo. Documento eletrônico emitido por uma parte confiável à Autoridade de Carimbo do Tempo, ACT, que serve como evidência de que uma informação digital existia numa determinada data e hora. Ao ser aplicado a uma assinatura digital ou a um documento, prova que este já existia na data incluída no carimbo do tempo. Inciso 6. ACT. Entidade que tem a responsabilidade geral pelo fornecimento do carimbo do tempo, credenciado de acordo com a política, os critérios e as normas técnicas do Comitê Gestor da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil, nos termos do Decreto nº 6.605, de 14 de outubro de 2008. Inciso 7. A assinatura digital da ICP Brasil é aquela que, a linha A, esteja associado inequivocadamente a um par de chaves criptográficas que permite identificar o signatário. A linha B, seja produzida por dispositivo seguro de criação de assinatura. A linha C, esteja vinculada ao documento eletrônico a que diz respeito, de tal modo que qualquer alteração subsequente neste seja plenamente detectável. E a linha D, esteja baseado em um certificado ICP Brasil, válido à época da sua aposição. Artigo 559. A juntada de documento digitalizado pelo INSS em processo eletrônico deverá ser acompanhada da conferência da integridade deste documento, conforme estabelecido pelo Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015. Parágrafo 1º. A conferência prevista no caput contemplará o registro em campo específico do sistema informatizado do INSS, que indicará se o documento apresentado se trata de original, cópia autenticada em cartório, cópia autenticada administrativamente ou cópia simples não autenticada. Parágrafo 2º. O documento digitalizado pelo INSS a partir de inciso 1, original, deverá ser autenticado no sistema informatizado por servidor deste Instituto, cabendo o registro em campo específico desse sistema da informação de que foi apresentado o documento original. Inciso 2. Cópia autenticada em cartório ou administrativamente não deverá ser autenticado no sistema informatizado, cabendo o registro em campo específico desse sistema da informação de que foi apresentada a cópia autenticada em cartório ou administrativamente, conforme o caso. Inciso 3. Cópia simples não deverá ser autenticada no sistema informatizado, cabendo o registro em campo específico desse sistema da informação de que foi apresentada a cópia simples. Parágrafo 3º. Os documentos resultantes da digitalização de cópia autenticada em cartório e de cópia autenticada administrativamente possuem efeito legal de cópia simples, mas geram valor probante para a comprovação de tempo de serviço ou contribuição, sendo devida a apresentação do seu original nas seguintes hipóteses. Inciso 1. A qualquer tempo, quando constatada por órgão competente a ocorrência de falsificação
ocasião em que o documento digital será desconsiderado na análise. Inciso 2. Quando houver impugnação formulada por algum interessado, terceiro ou ente da administração pública, de forma motivada e fundamentada quanto à falsificação. Inciso 3. A critério da administração, conforme ato normativo da área técnica, desde que a solicitação ocorra dentro do prazo legal. Parágrafo 4º. Os documentos resultantes da digitalização de cópias simples pelo INSS possuem efeito legal de cópia simples e, em relação ao seu valor probante, deve ser aplicado o disposto no artigo 563 e, no que couber, o disposto no artigo 30. Parágrafo 5º. Os documentos digitalizados pelo segurado, a partir de original, cópia autenticada em cartório ou administrativamente ou cópia simples, possui efeito legal de cópia simples e, em relação ao seu valor probante, deve ser aplicado o disposto no artigo 563 e, no que couber, o disposto no artigo 30. Artigo 560. O documento produzido em meio eletrônico, apresentado ao INSS em seu formato original, mediante utilização de sistema informatizado definido e disponibilizado por este Instituto, somente será considerado como autenticado quando assinado por meio de certificado digital proveniente da ICP Brasil, que lhe garanta autenticidade e integridade, conforme parágrafo 1º do artigo 10 da medida provisória número 2202-2, de 24 de agosto de 2001, e com carimbo do tempo, que possibilitará a conferência da sua contemporaneidade. Parágrafo 1º. Para fins de prova perante o INSS, o documento eletrônico mencionado no caput é aquele exclusivamente digital, contendo informação registrada e codificada em dígitos binários, sendo emitido e armazenado eletronicamente, que, enquanto em suporte digital, permite a rastreabilidade, sendo possível identificar quem o assinou e quando foi assinado, e se o conteúdo foi ou não adulterado. Parágrafo 2º. O carimbo de tempo oferece a informação de data e hora em que o documento foi submetido à entidade emissora do carimbo e não a data e hora da criação desse documento. Parágrafo 3º. O documento impresso ou gerado em formato de arquivo, a partir de um conteúdo digital de documento eletrônico, não poderá ser utilizado como elemento de prova perante o INSS, por não ser possível atestar a sua autenticidade e integridade, observado o parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Nas situações em que for apresentado documento impresso ou arquivo proveniente de conteúdo em meio digital, os dados neles contidos somente poderão ser utilizados como elemento de prova perante o INSS se o documento ou arquivo permitir a verificação da autenticidade e do conteúdo mediante informação do endereço eletrônico e do código ou chave de autenticação, o que não afasta a necessidade de avaliação da contemporaneidade conforme o caso. Seção 3. Dos documentos microfilmados. Artigo 561. Conforme o artigo 1º do Decreto nº 1799, de 30 de janeiro de 1996, a microfilmagem em todo o território nacional, autorizada pela Lei nº 5.433, de 8 de maio de 1968, abrange os documentos oficiais ou públicos de qualquer espécie e em qualquer suporte, produzidos e recebidos pelos órgãos dos poderes executivo, judiciário e legislativo, inclusive da administração indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e os documentos particulares ou privados de pessoas físicas ou jurídicas. Parágrafo único. Entende-se por microfilme o resultado do processo de reprodução em filme de documentos, dados e imagens por meios fotográficos ou eletrônicos em diferentes graus de redução. Artigo 562. Os documentos microfilmados por empresas ou cartórios, ambos registrados por órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, apresentados em cópia perfeitamente legível e devidamente autenticada, fazem a mesma prova dos originais e deverão ser aceitos pelo INSS, sem a necessidade de diligência junto à empresa para verificar o filme e comprovar sua autenticidade. Parágrafo 1º.
A cópia de documento privado microfilmado deverá estar autenticada com carimbo aposto em todas as folhas pelo cartório responsável pelo registro da autenticidade do microfilme e que satisfaça os requisitos especificados no Decreto nº 1799 de 1996. Parágrafo 2º. A confirmação do registro das empresas e cartórios poderá ser feita por meio de consulta ao órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública responsável pelo registro. Parágrafo 3º. O documento não autenticado na forma do parágrafo 1º não poderá ser aceito para a instrução de processos previdenciários, podendo, na impossibilidade de apresentação do documento original, ser confirmado por meio de pesquisa externa. Seção 4. Da autenticidade e do valor probante dos documentos. Artigo 563. Dispensa-se a autenticação dos documentos apresentados, ainda que em cópias simples, seja por meio físico ou eletrônico, para análise de requerimento de benefícios e serviços, salvo expressa previsão legal ou existência de dúvida fundamentada quanto à autenticidade ou integridade do documento, ficando o responsável pela apresentação das cópias sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis. Parágrafo 1º. Entende-se como dúvida fundamentada aquela firmada com base em motivos fortes e seguros que fogem ao senso comum e por si não levam ao convencimento acerca da veracidade das informações apresentadas. Parágrafo 2º. Somente serão exigidos certidões ou documentos expedidos por órgãos públicos quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. Parágrafo 3º. O INSS poderá exigir, a qualquer tempo, os documentos originais das cópias apresentadas no processo para fins de instrução de programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados. Artigo 564. As certidões de nascimento, casamento e óbito são válidas a qualquer tempo, dotadas de fé pública, e o seu conteúdo não poderá ser questionado nos termos do Código Civil. Parágrafo 1º. Existindo indício de erro ou falsidade do documento, caberá ao INSS adotar as medidas necessárias para apurar o fato. Parágrafo 2º. Para produzirem efeitos perante o INSS, as certidões civis de nascimento, casamento e óbito emitidas no exterior, no caso de, inciso 1, brasileiros, deverão ser registradas no primeiro ofício de registro civil de pessoas naturais do domicílio do registrado ou no primeiro ofício do Distrito Federal, os quais farão o translado das certidões emitidas por autoridade consular brasileira ou por autoridade estrangeira competente. Inciso 2. Estrangeiros deverão ser registradas no cartório de registro de títulos e documentos acompanhadas, a linha A, da respectiva tradução juramentada, quando não estiver redigida em língua portuguesa, e do apostilamento realizado pela autoridade do país emissor, caso sejam emitidas por países signatários da Convenção sobre a eliminação da exigência de legalização de documentos estrangeiros, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 148, de 12 de junho de 2015, e promulgada pelo Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou a linha B, da legalização realizada junto às repartições consulares do Brasil no exterior. Parágrafo 3º, revogado. Parágrafo 4º. A apresentação de certidão de casamento realizada no exterior, sem os requisitos de validade previstos no parágrafo 2º, não impede que a análise da condição de dependente prossiga com vistas ao reconhecimento de união estável. Artigo 565. Conforme acordo de cooperação em matéria civil, firmado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Francesa, em 28 de maio de 1996, promulgado pelo Decreto nº 3.598 de 2000, os seguintes documentos estão dispensados de legalização no consulado quando emitidos na França, para ter efeitos no Brasil. Inciso 1.
os documentos que emanem de um tribunal, do Ministério Público, de um escrivão ou de um oficial de justiça. Inciso 2. As certidões de estado civil. Inciso 3. Os atos notariais. Inciso 4. Os atestados oficiais, tais como transcrições de registro, vistos com data definida e reconhecimentos de firmas apostas num documento particular. Parágrafo 1º. As certidões de nascimento, casamento e óbito, ainda que oriundas da França, para produzirem efeitos no Brasil, devem ser registradas no Brasil, observando-se os procedimentos descritos no parágrafo 2º do artigo 564. Parágrafo 2º. Enquadra-se no rol de documentos do caput os seguintes: a linha A, atestado de vida; a linha B, procuração pública emitida por tabelião; a linha C, procuração particular com reconhecimento de firma; a linha D, termos de guarda, tutela ou curatela; e a linha E, certidões de nascimento e casamento. Seção 5. Da Carta de Exigência. Artigo 566. Constatada a ausência de elemento necessário ao reconhecimento do direito ao serviço pleiteado, o servidor deverá emitir carta de exigências, elencando providências e documentos necessários, com prazo mínimo de 30 dias para cumprimento, contados da data da ciência. Parágrafo 1º. Para fins de acompanhamento do prazo, deverá ser observado o disposto nos artigos 548 e 549. Parágrafo 2º. O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado por igual período, mediante pedido justificado do interessado. Parágrafo 3º. Apresentada a documentação solicitada, ou caso o requerente declare formalmente a qualquer tempo não os possuir, o requerimento deverá ser decidido de imediato, com análise do mérito, seja pelo deferimento ou indeferimento. Parágrafo 4º. Esgotado o prazo para o cumprimento da exigência, sem que os documentos tenham sido apresentados, o processo deverá ser encerrado com ou sem análise de mérito, conforme no disposto 4º do artigo 574. Parágrafo 5º. Caso haja manifestação formal do segurado, no sentido de não dispor de outras informações ou documentos úteis, diversos daqueles apresentados ou à disposição do INSS, será proferida a decisão administrativa com análise do mérito do requerimento. Parágrafo 6º. Constitui obrigação do interessado ou representante juntar ao seu requerimento toda a documentação útil à comprovação de seu direito, principalmente em relação aos fatos que não constam na base cadastral da Previdência Social. Parágrafo 7º. Na hipótese de apresentação extemporânea da documentação disposta no parágrafo 6º, os efeitos financeiros serão fixados na data da apresentação desta documentação. Parágrafo 8º. Para efeito do disposto no parágrafo 7º, considera-se a apresentação extemporânea aquela efetuada após a decisão do INSS em sede de requerimento de revisão ou recurso. Seção 6. Dos meios de prova subsidiários. Subseção 1. Da justificação administrativa. Artigo 567. A JA constitui meio utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou para produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante o INSS por meio da oitiva de testemunhas. Parágrafo único. Quando o processamento da JA for necessário para corroborar início de prova material, deve ser verificada a razoabilidade da relação entre o documento apresentado e aquilo que se pretende comprovar. Artigo 568. Somente será processada a JA para fins de comprovação de tempo de serviço, dependência econômica, união estável, atividade especial, exclusão de dependentes ou outra relação não passível de comprovação em registro público, se estiver baseada em início de prova material contemporânea aos fatos. Parágrafo 1º. Não será admitida a JA quando, inciso 1, a prova for exclusivamente testemunhal. Inciso 2. O fato a comprovar exigir registro público de casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreve forma especial.
Parágrafo 2º. Dispensa-se o início de prova material quando houver ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito. Parágrafo 3º. A comprovação dos motivos referidos no parágrafo 2º será realizada com a apresentação do registro no órgão competente, feito em época própria ou mediante elementos de convicção contemporâneos aos fatos. Parágrafo 4º. A prova material apresentada terá validade apenas para a pessoa referida no documento, sendo vedada sua utilização por terceiros. Artigo 569. As provas de união estável e de dependência econômica exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado, não admitida a prova exclusivamente testemunial, exceto na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no regulamento. Artigo 570. Para o processamento de JA, o interessado deverá apresentar, além do início de prova material, requerimento expondo os fatos que pretende comprovar, elencando testemunhas idôneas em número não inferior a 2 e nem superior a 6, cujos depoimentos possam levar à convicção dos fatos alegados. Parágrafo único. Não podem ser testemunhas os menores de 16 anos e o cônjuge, o companheiro ou a companheira, os ascendentes, os descendentes e os colaterais até o 3º grau, por consanguinidade ou afinidade. Artigo 571. O início de prova material, para fim de atualização do CNIS, deve ser contemporâneo aos fatos alegados, observadas as seguintes disposições. Inciso 1. O filiado deverá apresentar documento com a identificação da empresa ou equiparado, cooperativa, empregador doméstico ou órgão, sindicato, referente ao exercício do trabalho que pretende provar, na condição de segurado empregado, contribuinte individual, empregado doméstico ou trabalhador avulso, respectivamente. Inciso 2. O empregado, o contribuinte individual e o trabalhador avulso, que exerça atividade de natureza rural, deverá apresentar também documento consignando a atividade exercida ou qualquer outro elemento que identifique a natureza rural da atividade. Inciso 3. Deverá ser apresentado um documento como marco inicial e outro como marco final, e na existência de indícios que tragam dúvidas sobre a continuidade do exercício de atividade no período compreendido entre o marco inicial e final, poderão ser exigidos documentos intermediários. Inciso 4. A aceitação de um único documento está restrita à prova do ano a que ele se referir, ressalvados casos em que se exige uma única prova para cada metade do período de carência. Parágrafo 1º. Para a comprovação de tempo de serviço por processamento de JA, o interessado deverá juntar a prova oficial da existência da empresa no período requerido, salvo na possibilidade de verificação por meio de sistemas corporativos disponíveis ao INSS. Parágrafo 2º. Para efeito do parágrafo 1º, servem como provas de existência da empresa, dentre outras, as certidões expedidas por órgãos do município, Secretaria de Fazenda, Junta Comercial, Cartório de Registro Especial ou Cartório de Registro Civil, nas quais constem nome, endereço e razão social do empregador e data de encerramento, de transferência ou de falência da empresa. Parágrafo 3º. Poderá ser aceito laudo de exame em documentoscópico com parecer grafotécnico como início de prova material, desde que realizado por peritos especializados. Artigo 572. A justificação judicial, JJ, constitui meio utilizado para suprir a falta ou insuficiência de documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários perante juízo por meio da oitiva de testemunhas. Parágrafo 1º. A homologação da JJ pelo INSS dispensa o processamento de JA para a mesma finalidade. Parágrafo 2º. Para fins de homologação, deverá ser observado se a justificação foi realizada com base em início de prova material contemporânea dos fatos a provar, podendo a sua falta ser suprida no processo administrativo. Subseção 2.
da pesquisa externa. Artigo 573. Entende-se por pesquisa externa as atividades realizadas junto a beneficiários, empresas, órgãos públicos, entidades representativas de classe, cartórios e demais entidades e profissionais credenciados necessárias para a atualização do CNIS, o reconhecimento, manutenção e revisão de direitos, bem como para o desempenho das atividades de serviço social, habilitação e reabilitação profissional, além do acompanhamento da execução dos contratos com as instituições financeiras pagadoras de benefícios. Parágrafo 1º. Caberá a solicitação de pesquisa externa apenas nas situações expressamente previstas em ato normativo editado pelo presidente do INSS. Parágrafo 2º. A pesquisa externa será realizada por servidor do INSS previamente designado por meio de portaria. Parágrafo 3º. Quando da realização de pesquisa externa, a empresa, o equiparado à empresa e o empregador doméstico colocarão à disposição de servidor designado por dirigente do INSS as informações ou registros de que dispuser, inclusive relativos aos registros eletrônicos no E-Social, referentes a segurado a seu serviço e previamente identificado para fins de instrução ou revisão de processos de reconhecimento de direitos e outorga de benefícios do RGPS, bem como para a inclusão, alteração, ratificação ou exclusão das informações constantes do CNIS, independentemente de requerimento de benefício. Parágrafo 4º. No caso de órgão público, poderá ser dispensada a pesquisa externa quando, por meio de ofício, restar esclarecido o que se pretende comprovar. Capítulo 6. Da fase decisória. Artigo 574. A decisão administrativa, em qualquer hipótese, deverá conter despacho sucinto do objeto do requerimento administrativo, fundamentação com análise das provas constante nos autos, bem como conclusão, deferindo ou indeferindo o pedido formulado, sendo insuficiente a mera justificativa do indeferimento constante no sistema corporativo do INSS. Parágrafo 1º. A motivação deve ser clara e coerente, indicando quais requisitos legais foram ou não atendidos, podendo fundamentar-se em decisões anteriores, bem como em notas técnicas e pareceres do órgão consultivo competente, os quais serão parte do processo se não estiverem disponíveis ao público e não forem de circulação restrita aos servidores do INSS. Parágrafo 2º. Todos os requisitos legais necessários à análise do requerimento devem ser apreciados no momento da decisão, registrando-se no processo administrativo a avaliação individualizada de cada requisito legal. Parágrafo 3º. Em se tratando de requerimento de atualização de CNIS, ainda que no âmbito de requerimento de benefício, o INSS deverá analisar todos os pedidos relativos à inclusão, alteração, ratificação ou exclusão das informações divergentes, extemporâneas ou insuficientes do CNIS. Parágrafo 4º. Esgotado o prazo para o cumprimento da exigência, sem que os documentos tenham sido apresentados na forma do parágrafo 4º do artigo 566, o processo será, inciso 1, decidido no mérito, quando suficiente as informações nele constantes e nos sistemas informatizados do INSS para a habilitação do pedido. O inciso 2, encerrado, sem análise do mérito, por desistência do pedido, após decorridos 75 dias da ciência da referida exigência quando, a linha A, não for sanado o vício de representação, ou a linha B, não houver elementos suficientes para a habilitação do pedido. Artigo 575. O interessado será comunicado da decisão administrativa com a exposição dos motivos, a fundamentação legal e o prazo para protocolo de processo administrativo de recurso, quando houver. Parágrafo único. Sempre que a decisão gerar efeitos em relação a terceiros, o INSS deverá também comunicá-los e oferecer prazo para recurso. Artigo 576. Conclui-se o processo administrativo com a decisão administrativa, ressalvado o direito de o requerente solicitar recurso ou revisão nos prazos previstos nas normas vigentes. Parágrafo único.
Constatado o erro na decisão administrativa, deverá ser revisto de ofício o processo administrativo já concluído, para que se proceda ao deferimento do pedido devidamente fundamentado, observando-se a decadência e a prescrição conforme o caso. Artigo 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS, inciso 1, oferecer ao segurado o direito de opção ao benefício mais vantajoso quando for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um benefício, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles. E, inciso 2, quando não satisfeitos os requisitos para o reconhecimento do direito na data de entrada do requerimento do benefício, verificar se esses foram implementados em momento posterior, antes da decisão do INSS, caso em que o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfazer os requisitos, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. Título 2. Da fase recursal. Artigo 578. Das decisões proferidas pelo INSS, poderão os interessados interpor recurso ordinário à Junta de Recursos do Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS. Parágrafo 1º. É vedado ao INSS recusar o recebimento do recurso ou sustar-lhe o andamento, ressalvadas as hipóteses disciplinadas neste ato normativo ou em ato conjunto do INSS e CRPS. Parágrafo 2º. Não cabe recurso ao CRPS da decisão que promova o arquivamento do requerimento sem avaliação do mérito, decorrente da não apresentação de documentação indispensável à análise do requerimento. Parágrafo 3º. O arquivamento do processo de que trata o parágrafo 2º não prejudica a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data da nova solicitação. Artigo 579. Das decisões proferidas no julgamento do recurso ordinário, ressalvadas as matérias de alçada, na forma do regimento interno do CRPS, poderão os interessados interpor recurso especial às câmaras de julgamento do CRPS. Artigo 580. O prazo para interposição dos recursos ordinário e especial, bem como para o oferecimento de contrarrazões, é de 30 dias a partir da data da intimação da decisão ou da ciência da interposição de recurso pela parte contrária, respectivamente. Parágrafo 1º. O prazo para o INSS começa a contar a partir da data da entrada do processo na unidade competente para a apresentação das razões recursais. Parágrafo 2º. Em se tratando de recurso ordinário, as razões do indeferimento e demais elementos que compõem o processo administrativo previdenciário substituirão as contrarrazões do INSS. Artigo 581. É vedado ao INSS excusar-se de cumprir diligências solicitadas pelo CRPS, bem como deixar de dar efetivo cumprimento às decisões definitivas daquele colegiado, reduzir ou ampliar o seu alcance ou executá-las de maneira que contrarie ou prejudique o seu evidente sentido. Parágrafo 1º. Em se tratando de diligência, a utilização pelo INSS de procedimento administrativo alternativo àquele solicitado pelo CRPS, desde que tenha como objetivo o esclarecimento da questão objeto da diligência, não deve ser considerado como descumprimento de diligências solicitadas pelo CRPS. Parágrafo 2º. As demandas do CRPS relacionadas a ações a cargo da Perícia Médica Federal deverão ser direcionadas diretamente à Subsecretaria da Perícia Médica Federal pelo CRPS, ressalvadas as demandas relacionadas a perícias presenciais, observado o parágrafo 3º. Parágrafo 3º. É vedada a solicitação pelo CRPS de perícias médicas presenciais sem a prévia análise pelo perito médico federal. Parágrafo 4º. A decisão da instância recursal, excepcionalmente, poderá deixar de ser cumprida se, após o julgamento, inciso 1,
for demonstrado pelo INSS ao interessado que foi deferido outro benefício mais vantajoso, desde que haja opção expressa do interessado. O inciso 2, foi identificada a ação judicial com decisão transitada em julgado do mesmo objeto do processo administrativo. Parágrafo 5º. Aplica-se o disposto no inciso 1 do parágrafo 4º, caso o beneficiário não compareça ou não manifeste expressamente sua opção após ter sido devidamente cientificado. Artigo 582. No caso de recurso de decisão do INSS, com a apresentação de novos elementos extemporâneos à decisão administrativa proferida pelo Instituto, os efeitos financeiros devem ser fixados na data de apresentação dos novos elementos. Parágrafo único. Deve ser considerado como novos elementos o disposto no artigo 587. Título 3. Da fase revisional. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 583. A revisão é o procedimento administrativo utilizado para a reavaliação dos atos praticados pelo INSS, podendo ser iniciada de ofício, mediante controle interno, a pedido do titular ou seu representante, por determinação judicial ou recursal, ou por determinação de órgãos de controle externo, observadas as disposições relativas à prescrição e decadência. Parágrafo 1º. No caso de pedido de revisão de ato de indeferimento, com a apresentação de novos elementos, o pedido será recepcionado como novo requerimento de benefício. Parágrafo 2º. Pedido de revisão de decisão indefiratória confirmada pela última instância do CRPS ou por decisão judicial transitada em julgado não será apreciado, exceto se apresentados novos elementos, devendo ser observado o disposto no parágrafo 1º. Artigo 584. Em se tratando de revisões a pedido do titular ou seu representante, quando do processamento da primeira revisão, deverá ser analisado o objeto do pedido, bem como os demais critérios que embasaram a concessão. Parágrafo único. Nas revisões a pedidos subsequentes, a análise deve se ater ao objeto do pedido. Artigo 585. Para fins de análise da revisão, deverá ser observada a data do pedido da revisão, DPR. Parágrafo 1º. Nas revisões a pedido do interessado, a DPR deverá ser fixada na data do requerimento da revisão. Parágrafo 2º. Nas revisões de ofício em sede de processo administrativo de apuração de irregularidade, a DPR deverá ser fixada na data do pedido de instauração do processo administrativo. Parágrafo 3º. Nas revisões de ofício decorrentes de procedimentos internos, tais como auditagem de pagamento ou compensação previdenciária, a DPR deverá ser fixada na data do parecer técnico que determinou a revisão. Artigo 586. Os efeitos financeiros do processamento de revisão com novos elementos serão fixados na DPR. Parágrafo 1º. Nas revisões a pedido do interessado ou de ofício, ressalvado o disposto no parágrafo 2º, não sendo identificado novo elemento, os efeitos financeiros serão fixados na DIP, observada a prescrição. Parágrafo 2º. Nas revisões de ofício, em sede de processo administrativo de apuração de irregularidade, caso seja identificado fraude ou má-fé, os efeitos financeiros serão fixados na DIP. Artigo 587. São novos elementos aqueles que provem, inciso 1, fato do qual o INSS não tinha ciência ou declarado inexistente pelo requerente até a decisão que motivou o pedido de revisão. Inciso 2, fato não comprovado pelo requerente após oportunizado o prazo para tal pelo INSS. Artigo 588. A revisão que acarretar prejuízo ao beneficiário somente produzirá efeitos após a conclusão dos procedimentos que garantam o contraditório e a ampla defesa. Artigo 589. É vedada a transformação de aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial em outra espécie após o recebimento do primeiro pagamento do benefício ou do saque do respectivo FGTS ou do PIS. Parágrafo 1º.
Na hipótese de o segurado ter implementado todas as condições para mais de uma espécie de aposentadoria na data da entrada do requerimento e em não tendo sido lhe oferecido o direito de opção pelo melhor benefício, poderá solicitar revisão e alteração para a espécie que lhe é mais vantajosa. Parágrafo 2º. Na hipótese de pedido de revisão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, ainda que com a apresentação de novos elementos, restarem reconhecidos períodos de atividade do segurado como especial e preenchidos o direito à aposentadoria especial, caberá a alteração de espécie do benefício para especial. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo 2º, os efeitos financeiros serão fixados da DPR. Artigo 590. Quando se verificarem indícios de irregularidade na área de benefícios e serviços, devem ser observados os procedimentos de monitoramento e controle estabelecidos em ato próprio, exigindo-se, para tanto, a indicação da inconformidade legal ou regulamentar que possam resultar na restrição ou perda do direito. Parágrafo único. Os procedimentos descritos no caput deverão observar as regras previstas para a formalização do processo administrativo previdenciário dispostos nesta instrução normativa. Título 4. Das disposições diversas relativas ao processo. Capítulo 1. Da prescrição e da decadência. Artigo 591. Do decurso do tempo e da inércia das partes decorrem, inciso 1, a prescrição, que extingue a pretensão de obtenção das prestações, inciso 2, a decadência, que extingue o direito constitutivo. Parágrafo 1º. Não correm os prazos de prescrição e de decadência contra os menores de 16 anos, observado o parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Na hipótese do parágrafo 1º, a data do início da prescrição e decadência ocorrerá no dia seguinte àquele em que tenha completado 16 anos. Parágrafo 3º. Para os requerentes considerados absolutamente incapazes até 2 de janeiro de 2016, observado o parágrafo 1º, os prazos de prescrição e decadência passam a correr a partir de 3 de janeiro de 2016, início da vigência da Lei nº 13.146 de 2015, que alterou o Código Civil. Artigo 592. É de 10 anos o prazo de decadência de todo e qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória definitiva. Parágrafo único. Em se tratando de revisão de decisão indeferitória definitiva, deverão ser observados os parágrafos 1º e 2º do artigo 583. Artigo 593. O direito da Previdência Social de rever os atos administrativos de ofício decai em 10 anos, devendo-se observado que, inciso 1, para os requerimentos de benefícios com data de despacho do benefício DDB até 31 de janeiro de 1999, o início do prazo decadencial começa a correr a partir de 1º de fevereiro de 1999 e, inciso 2, para os requerimentos de benefícios com efeitos patrimoniais contínuos, concedidos a partir de 1º de fevereiro de 1999, o prazo decadencial será contado a partir da data do primeiro pagamento. Parágrafo 1º. Operar a decadência de que trata o caput, haverá a consolidação do ato administrativo e a preservação das relações jurídicas dele decorrentes, observado o parágrafo 3º. Parágrafo 2º. Não estão sujeitos à consolidação do ato administrativo disposto no parágrafo 2º, inciso 1, ocorrência de má-fé do beneficiário, inciso 2, os benefícios, os quais, a qualquer momento, podem ter sua hipótese legal de direito ao benefício alterada. Artigo 594. Não se aplica o prazo decadencial disposto no artigo 593, inciso 1, quando se tratar de revisão de reajustamento. Inciso 2. Nos casos em que a manutenção do benefício encontra-se irregular por falta de cessação do benefício ou cota-parte. Inciso 3. Comprovada a má-fé. Artigo 595.
prescreve em 5 anos, a contar da data em que deveria ter sido paga toda e qualquer ação para recebimento de prestações vencidas, diferenças devidas ou quaisquer restituições, seja pelo INSS ou pelo beneficiário. Parágrafo 1º. Sempre que houver emissão de crédito, sua primeira data de início de validade será considerada como a data em que a prestação deveria ter sido paga e, consequentemente, como termo para início da contagem do prazo prescricional, mesmo que tenha sido emitida por mais de uma vez. Parágrafo 2º. Não havendo emissão do crédito, o termo inicial da prescrição corresponderá à data em que a prestação deveria ter sido paga se o benefício estivesse ativo, observado o cronograma anual de pagamento de benefícios. Parágrafo 3º. Na restituição de valores pagos indevidamente em benefícios, não será observado o prazo prescricional quando comprovada a má-fé. Artigo 596. Em caso de solicitação de resíduo de benefício em decorrência de óbito, o prazo prescricional deverá ser suspenso na data do protocolo do procedimento de alvará, inventário judicial ou inventário extrajudicial. Parágrafo 1º. Encerrada a ação constante no caput, o prazo prescricional será reiniciado. Parágrafo 2º. Se a ação tiver tempo de duração superior a 12 meses, caberá ao INSS verificar se o atraso da tramitação deveu-se à inércia dos herdeiros, ocasião na qual deverá a administração solicitar ao interessado a apresentação da cópia do procedimento ou outro documento que esclareça sua responsabilidade no atraso. Parágrafo 3º. Na situação descrita no parágrafo 1º, quando restar comprovado que o atraso na tramitação deveu-se à inércia dos herdeiros, o prazo prescricional não estará sujeito à suspensão, conforme disposto no artigo 5º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932. Capítulo 2. Da contagem de prazos. Artigo 597. Todos os prazos previstos em relação aos pedidos de interesse dos segurados junto ao INSS são contados em dias corridos a partir da data da cientificação, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo único. Será considerado prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este foi encerrado antes da hora normal. Artigo 598. Os atos processuais eletrônicos praticados por usuários externos consideram-se realizados na data e horário de seu envio ao sistema de acordo com o horário de Brasília. Artigo 599. As notificações ou intimações eletrônicas são realizadas quando do acesso ao seu conteúdo pelo interessado ou pelo seu representante. Parágrafo 1º. Transcorrido o prazo de 5 dias da data da disponibilização da notificação ou intimação no ambiente de acesso destinado aos usuários do sistema, presume-se válida a notificação. Parágrafo 2º. Quando o ato for praticado por meio eletrônico, para atender prazo processual, serão considerados tempestivos os transmitidos integralmente até às 23h59 horas de seu último dia. Capítulo 3. Da desistência do processo. Artigo 600. O interessado poderá, mediante manifestação e enquanto não proferida a decisão, desistir do pedido formulado. Parágrafo único. Considera-se desistência a falta de manifestação pelo cumprimento de exigência após 75 dias de sua ciência, nos termos do inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 574. Artigo 601. O encerramento do processo sem análise do mérito por desistência do pedido não prejudica a apresentação de novo requerimento pelo interessado, que terá efeitos a partir da data da nova solicitação. Parágrafo único. Não caberá recurso nos casos em que restar caracterizada a desistência do requerimento sem análise do mérito de que trata o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 574 e o artigo 577. Capítulo 4.
das vistas, cópia e retirada de processo. Artigo 602. É assegurado o direito de vistas, cópia e retirada do processo administrativo físico mediante solicitação do interessado ou seu representante, munido do devido instrumento de outorga através de agendamento do serviço de cópia de processo. Parágrafo 1º. A cópia do processo administrativo eletrônico deverá ser fornecida por meio digital, salvo nos casos em que o requerente declara a impossibilidade de utilização dos canais remotos. Parágrafo 2º. O processo administrativo previdenciário, por sua natureza, contém informações pessoais do cidadão e sua cópia ou vistas só podem ser fornecidas a advogado com procuração. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º também se aplica ao estagiário inscrito na OAB que não apresente o subestabelecimento ou procuração outorgada pelo advogado responsável.